Boa noite. É, é um prazer, antes de mais nada, estar aqui com os senhores e parabenizar a comissão organizadora pela iniciativa de um tema extremamente importante e que está em voga. E a minha função aqui, na realidade, é apenas trocar com os senhores como nós fazemos vigilância da influenza no Estado de São Paulo. Em relação à nossa agenda de hoje, eu vou focar, trouxe aqui, a sazonalidade como fora em 2015 e como está sendo a evolução no presente ano, até a semana 18. Nós vamos conversar sobre a síndrome respiratória aguda grave, que é um dos pilares da nossa vigilância, casos hospitalizados, a vigilância sentinela, os surtos, o cenário global, um passeio rápido, como está o mundo nesse momento em relação à influenza, e a nossa preparação em resposta, que é a agenda propriamente dita. Em relação à influenza, há muito a gente tem isso no Google, que se vocês entrarem, acho que eu venho falando, pelo menos esse slide, desde 2008, quer dizer, bem antes de 2009, sem ser pitoniza nem nada, mas a gente tem esse slide que a gente considera, em nível fundamentado em literatura, que isto é um desafio em saúde pública. Por que é um desafio em saúde pública? Porque tem potencial epidêmico, principalmente às custas do influenza A, demanda medidas de controle efetiva, porque um burden, uma carga muito grande no que diz respeito à morbimortalidade. Eu não sei se algum dos senhores que vão falar os palestrantes subsequentes, não sei, gostam de falar do vírus, eu também, mas eu vou passar, eu tenho só 20 minutos, peço que controlem, quando faltar 5 minutos, por gentileza, alguém me avise, eu não quero passar muito do tempo. Então, é um vírus com seu envoltório glicoproteico, neuraminidase e hemaglutinina, um responsável pela entrada do vírus e outro pela liberação desses fragmentos virais para infectar outras células. É exatamente aí, na neuraminidase, os inibidores, chamados fosfato de oseltamivir, que, na sua farmacocinética, é a sua principal ação, e que os senhores conhecem tão bem. Isto aqui é importante. Se nada do que lhes falei hoje, eu gostaria que gravasse isso, que muitas das vezes os senhores me ajudam a replicar e tirar um pouco daquilo de que influenza, historicamente, ela sempre teve uma alta mortalidade. Para quem gosta de história, eu gosto muito, tem históricos extremamente importantes desde a época de Hipócrates, que ele já relatava várias epidemias importantes, no século passado, recente, 3 epidemias que ficaram na história, a gripe espanhola, a asiática de Hong Kong, são epidemias que demandaram uma carga muito grande, e foi por conta disso que a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana aconselharam a todos os países membros que institucionalizassem suas vigilâncias, para que a gente pudesse monitorar mais a miúde os vírus circulantes, as cepas mais prevalentes, para que a gente pudesse fazer com isso a base das vacinas que hoje nós utilizamos. Então, a carga da doença, 5 a 15% da população mundial é infectada anualmente. Alguém pode dizer, de forma informal, quanto nós somos hoje no mundo? 7 bilhões e meio, com prospecção para 11 bilhões e meio até 2030. Se isso é verdade, eu não faltei aula de matemática, isso aqui está correto. São 350 milhões a mais de 1 bilhão de pessoas que serão infectadas anualmente, atribuíveis ao vírus influenza. Destas, 3 a 5 milhões evoluirão para casos graves, 500 mil a 1 milhão de óbitos, e essa gravidade é variável de acordo com a cepa, o agente. Lembra daquela tríade? O hospedeiro, o agente, o meio ambiente. Eu nem vou entrar aqui, é um tema que eu extremamente gosto, que é o meio ambiente. Numa outra oportunidade, eu posso vir conversar, que hoje tem várias modelagens matemáticas trabalhando essas variáveis importantes, que também estão nessa cadeia, que é essa interação entre o meio,
o agente e o hospedeiro. A depender dessas cepas circulantes, a gravidade será ou teremos uma maior circulação ou menor do vírus daquela estação predominante. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Como funciona a vigilância da influenza no Brasil? Ela foi implantada em 2000, de uma forma bem incipiente. Em 2002, ela foi implantada em São Paulo. Em São Paulo, nós começamos com 2 unidades sentinela, a modelagem era sentinela, mas hoje ela está assim estratificada. Nós trabalhamos casos graves, síndrome respiratória aguda grave. É diferente, como os senhores conhecem, da dengue, da meningite, do sarampo, de caráter universal. Aqui não, nós trabalhamos com casos graves. Não nos interessa contar todos os casos de flu. Por quê? Eu mostrei a carga da doença. Eu não vou contar milhões, milhares. Eu vou trabalhar com os casos graves, quais são os agentes responsáveis e por que as pessoas estão evoluindo a óbito. Qual é o perfil desses óbitos? E o outro pilar é o modelo sentinela, a unidade sentinela, como nós começamos aqui no Brasil em 2000. Hoje, nós temos unidades sentinelas UTI SRAG, que é diferente disso aqui. Isso aqui é todas as unidades federadas que notificam nesse sistema online, que se chama Web Influenza. Trabalhamos com unidades sentinelas UTI SRAG de síndrome gripal num sistema outro gerenciado pelo Ministério da Saúde, que se chama CIVEP-GRIP. E trabalhamos também com surtos de síndrome gripal, que é um outro sistema de informação chamado SINAN-NET surto. Que surtos são esses? É de gripe, porque gripe é sinônimo de influenza. Mas nem tudo que eles chamam síndrome gripal, lá fora eles chamam influenza-like illness, são doenças que se comportam como se for a gripe, mas não é gripe. Pode ser o adenovírus, o rinovírus esperado e observado todos os anos. É o que nós chamamos de resfriado comum, que é diferente de gripe, que é sinônimo de influenza. Tudo bem? Então, são esses 3 pilares que nós trabalhamos no Brasil, a vigilância da influenza. Eu trouxe aqui, só para ilustrar, esses casos que foram notificados até a semana 17, que é de domínio público, foi onde eles repassaram. Até a semana 17, no ano de 2016, foram quase 20 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, todo o Brasil. 29% resultou positiva para o vírus influenza, e essa classificação que lhes permite. Aqui, o que está em laranja é a influenza H1N1, o que está mais escuro são outros vírus respiratórios. Que vírus são esses? Eu já citei, adenovírus, rinovírus, sincial respiratório, parainfluenza e assim por diante. Influenza H3, que aqui neste ano ainda nem apareceu, né? Diferente dos últimos 2 anos, foi ele que prevaleceu, influenza H3N2. O amarelo é o influenza A não subtipado e o verde é o influenza B. Quem é esse influenza A não subtipado? Esse influenza A não subtipado é dependente da metodologia empregada. Muitos setores públicos e privados utilizam a imunofluorescência, o mesmo QIVEU, e eles não subtipam, só quem subtipa é a PCR, reação em cadeia de polimerase. Aqui, para os senhores terem uma ideia do Brasil, né, essa distribuição espacial dos casos, até aquele número que eu falei, quase 20 mil, aqueles que confirmaram para o vírus influenza foram quase 2.500 casos. Lógico que a maior concentração em São Paulo, mas vocês veem em outros estados da região Nordeste, com maior concentração na região Sudeste e menor proporção em outras regiões do Brasil. A semelhança, número de óbitos no Brasil, até a semana 17, contabilizaram-se 444 óbitos relacionados ao vírus influenza. Esse é o Brasil como um todo. Destes casos, a mediana de idade fora de 38 anos dos casos. E 84,5%, o responsável agente foi o H1N1, seguido do A não subtipado, 10%, 4,8% Flu B e 0,6% o H3N2. Tá? Em relação aos óbitos, foram a mediana de 48 anos, mais 92% dos óbitos estão relacionados ao vírus H1N1.
Isso aqui é interessante. Eu acho ele bem emblemático, para a gente entender o que acontece nessas sazonalidades. Eu trouxe só para ilustrar como fora a sazonalidade de 2013, no estado de São Paulo, aqui já é estado de São Paulo. Aqui vocês verifiquem que, neste ano, historicamente, quem acompanha a vigilância da influenza, nós tivemos também uma antecipação da sazonalidade, a semelhança do que acontecera esse ano aqui em São Paulo. E, naquele ano, vocês viram que o agente predominante, o que está em laranja, fora... Vê se está todo mundo acordado. Eu estou na sua frente, né? O laranja aqui, o laranjão, é o H1N1. Tá? Então, o laranja é o H1N1 e o verde, essa segunda onda, é o influenza B. Isso fora o que aconteceu na temporada de 2013. Vejam o que aconteceu nas temporadas seguintes, 3, 4 vezes menos, né? Carga menor. Aqui, o vírus H1N1, nessa temporada, ele não só predominou, como ele circulou de forma ativa, diferente do que acontecera nos anos anteriores, 2011, 2012. Logicamente que aqui não está 2009, que foi quando ele surgiu para o mundo, né, e responsável pela pandemia daquele ano, certo? Em 2014, o vírus predominante com maior circulação entre nós foi o H3N2, representado aqui pela coluna em azul, em verde, co-circulando influenza B, e em laranja, em bem menor proporção, o H1N1. No ano seguinte, também, menor atividade do vírus influenza, aqui quem predominou foi o H3N2, e muito timidamente o flu B. Agora vejam, senhores, o que acontecera em 2016. Após 2 anos, ele praticamente circulando em pequena proporção, nós observamos até o momento, até a semana 18, uma atividade, né, que começara cedo. Comparem aqui, ó. Em 2013, nós tivemos uma variação positiva importante na semana 18. Em 2016, na semana 9, grave esse número, 9, 10, nós observamos uma atividade maior. É o que a gente pode dizer o pico, né? Quando todos viram, em março, começou a se falar na mídia e todos, o H1N1 chegou mais cedo. Foi exatamente, eu me lembro bem, na semana 9, as que a gente trabalha com semana epidemiológica, são 52 semanas epidemiológicas. Na que nós consideramos precoce, ela chegou na 18, e esse ano ela chegou na semana 9, em pleno verão. E, concomitantemente, circulando, isso é fato, né? Aqui são os casos graves, em menor proporção, o influenza B. E o não subtipado, que não foi, ele foi denominado influenza A, mas eu tenho certeza, quando está circulando, né, aí eu apostaria que a maioria desses que não foram subtipados, com certeza, eles serão relacionados ao H1N1. Vamos contar para os senhores a temporada passada, para a gente fazer um contraponto. A temporada de 2015. Essa aqui é 2015, ano cheio. Ó, da semana 1 à semana 52. Pela estratificação, vocês veem que quem predominou em 2015? H3N2. 55% dos casos, quase 56%, e 43% dos óbitos. Em relação ao H1N1, 9,6% responsável pelos casos de H1N1 e 15% dos óbitos. 2015, o responsável foi o H3. Estratificando por faixa etária, nós temos o H1N1, predileção pela faixa etária de 25 a 59 anos, a maior carga. O H3N2 é mais a faixa etária acima dos 60 anos, isso é referendado pela literatura, é o que a gente observa. E aí é observado, o esperado é observado, o não subtipado, 40%. Logicamente, o raciocínio é, provavelmente, os não subtipados estariam relacionados ao H3, que era o que estava predominando naquele ano. E o influenza B, que circulou em menor proporção, mas acometendo a população infantil e também outros extremos de idade. Vou terminar.
E aqui, em relação aos óbitos do 2015, vocês veem a concentração maior na mesma faixa etária, assim como o H3N2. Resumindo, essa é a característica que nós trabalhamos. Em 2016, como é que nós estamos? 2016, já foram notificados no nosso sistema mais de 11 mil, quase 12 mil casos graves no sistema Sinam-Web. Destes, 12% resultaram positivos para o vírus influenza, o que significa dizer quase 1.500 casos. Em relação à estratificação, pelo tipo e subtipo, os senhores verifiquem que, no ano de 2016, até a semana 18, nós temos 82% dos casos, o agente responsável é o H1N1, e 93,7%, quase 94%, atribuível ao vírus H1N1 em relação aos óbitos. Estratificando por faixa etária, o que nós observamos na temporada passada, e eu fiz questão de colocar os acima de 60, que também tem um percentual importante, né? Isso aqui é casos. O H3, o pouco que tivemos, foi mais na faixa etária acima de 60. Aqui a distribuição espacial, concentração na Grande São Paulo, e tivemos um surto importante no Noroeste Paulista, mais precisamente na região que nós chamamos de Divisão de Saúde, Grupo de Vigilância Epidemiológica de São José do Rio Preto e áreas em torno. Estratificando por faixa etária óbitos, interessante que foi, se vocês somarem aqui, dá mais de 66%, dá quase 70% dos óbitos acima de 45 anos. Aqui a distribuição espacial, concentração Grande São Paulo e também no Noroeste Paulista. Caracterização, isso é importante. 76,7% usaram oseltamivir, os óbitos, casos que evoluíram óbitos, fazendo contraponto de quase 87% dos casos. A mediana de tratamento em relação ao início de sintomas, 6 dias. Vocês sabem que o ideal hoje na literatura é 48, 72 horas. E aqui a caracterização, rapidinho, comorbidades, todas as faixas etárias, 65%, e quando você observa acima de 60 anos, isso aqui são os óbitos, 83,3% detinham pelo menos um registro de uma comorbidade. Por exemplo, cardiopatia, pneumopatia e síndrome metabólica, né? O que vai ao encontro do que nós conhecemos de literatura. A maioria não vacinado, já tivemos 4 gestantes bem jovens, né? E que usaram oseltamivir com 2 a 5 dias após o início dos sintomas. Aqui é o outro pilar de vigilância da influenza, que é a vigilância sentinela, isso aqui é Brasil, com uma positividade de 18%, positivo para qualquer vírus respiratório. Aqui o laranja é o vírus H1N1, o verde é o flu B, o vermelho mais claro é o parainfluenza, e temos o azul aqui, que é o sincial respiratório, que, nesse momento, diferente do que a gente observava nos últimos anos, o sincial voltou agora, tardiamente, mas ele já está circulando com maior intensidade agora, junto com o flu. Aqui é nosso. Aqui é a mesma forma, só que por estação. A sazonalidade 2014, a sazonalidade 2015 e 2016. Aqueles dados anteriores que eu mostrei para os senhores era de síndrome respiratória aguda grave, dos casos graves. Aqui não. Aqui é modelo sentinela. São, hoje, ao todo, 30 unidades sentinelas, em que nós coletamos 5 amostras respiratórias por semana, e, ao lado disso, nós trabalhamos com os atendimentos da influenza like unis, que é a síndrome gripal. Então, no numerador, nós contabilizamos casos de síndrome gripal, definição de caso, e no denominador, universo atendido por essas unidades sentinelas. Elas estão estrategicamente distribuídas no estado de São Paulo. Nós temos unidades sentinela no Noroeste Paulista, no centro do estado de São Paulo, na Grande São Paulo e no litoral paulista. Aqui, que eu gosto mais, a gente coloca só o vírus influenza, que também é interessante observar, que essa é a distribuição desses vírus nas unidades sentinela, né? Vocês veem
sazonalidade 2014, o azul aqui na unidade sentinela, quem é? É o H3N2. A semelhança do que vocês viram com os casos graves, nós observamos nas unidades sentinelas. É exatamente a mesma coisa. Olha que interessante. O H3N2, segunda onda, o Flu-B, que é o verde, em menor proporção, o H1N1. Essa é a temporada 2015 nas unidades sentinelas, que é atendimento de síndrome gripal, não é de caso grave. Predominou também o influenza A, H3N2, seguido do verdinho aqui o Flu-B, e a temporada agora que está em curso, com predominância também na unidade sentinela do laranja, que é o H1N1 pandêmico, com co-circulação do vírus influenza B, que é o verdinho. Não é interessante? A história contada com os casos graves é exatamente a história que nós observamos nas unidades sentinelas, que nos mostra a tendência e onde está circulando o vírus e qual a cepa que está responsável por aquela circulação. Isso aqui é um diagrama de controle, é aquilo que lhes falei, no numerador é o atendimento de síndrome gripal, por definição de caso, e no denominador, o universo de atendimento, que isso sai uma proporção, que hoje a média é 10%. Esse aqui é o baseline, e esse é o nosso threshold. É o limiar epidêmico e o limiar endêmico. Desculpa o inglês, que acabei de chegar. E estou voltando ao fuso, estou voltando também a falar normal. Isso nós trabalhamos, nós orientamos, vocês podem trabalhar nas unidades que os senhores se encontram, ela pode trabalhar lá no setor dela, isso é de domínio público, está no DataSUS, e nós orientamos que todos trabalhem. Internações codificado, o mundo trabalha assim, J08, J18, isso aqui é rede hospitalar, internações por influenza e pneumonia. Afora o ano 2009, nós mantemos uma média de 14 mil internações mensais, principalmente as variações positivas em maio e junho, as maiores que nós observamos. Tivemos surtos, né? Esse ano eu trouxe só para ilustrar, surtos em cruzeiros marítimos, surtos em instituições hospitalares e em aldeia indígena. Campanha de vacinação, nós estamos lá no seu mais da metade, e essas são as coberturas que nós atingimos. Isso aqui é o que todos querem saber, não sei se ela vai falar, mas é a caracterização chamada antigênica e genômica. Todos vocês têm nome e sobrenome, ela tem, eu tenho, você, o vírus também. Isso aqui é importante. É importante para nós, não basta só dizer que é A, que é H1N1, a gente precisa saber, dentro do estudo da filogenia do vírus, a gente quer saber exatamente se é a mesma cepa que tem circulado entre nós desde 2009, até à luz do conhecimento atual, de acordo com os 3 NICs, Fiocruz, IEC e Instituto Adolfo Lutz, continua a mesma cepa sem grandes variações. E ela aqui está contida na nossa vacina trivalente e quadrivalente, que alguns dos senhores tomaram ou irão recebê-la. Vou passar, isso é a situação atual, diferente do que eu tenho observado nos últimos anos. Eles estão no hemisfério norte, na sua fase intersazonal, já está diminuindo a atividade, mas aqui o laranja é o B, com predominância na Ásia do norte e na Europa do B. Aqui no hemisfério norte, Estados Unidos e Canadá, está co-circulando H1N1 e o B. Na América Central e Caribe, eles estão com a influenza H1N1, principalmente El Salvador e Guatemala. África Setentrional, H1N1. Aqui na Oceania também, então início da temporada com predominância aqui do azulzinho mais claro, que é H1N1. E aqui o Brasil, predominância na sua totalidade de H1N1 com co-circulação de influenza B. Mais interessante é isso aqui. Durante esses últimos anos, as últimas sazonalidades, os Estados Unidos da América, eles experimentam aumento, variações positivas no final e no começo do ano. Esse ano, a variação positiva mais importante fora exatamente na semana 9. Eu pedi para gravar, né? Eu disse, gravem esse número 9 e 10. Eles tiveram exatamente a atividade maior na semana 9.
E, por fim, era isso que eu tinha para dizer para os senhores, que o que nós esperamos e observamos é a predominância do H1N1 e, com uma segunda onda, possivelmente aos custos do influenza B. É o que nós esperamos observar e é o que nós estamos já observando. Eu agradeço a atenção, estou aqui à disposição para eventuais perguntas ou dúvidas. Muito obrigada pela atenção.